E a gente troca de assunto agora, porque a Associação Brasileira dos Produtores de Soja está pedindo medidas do governo para socorrer produtores em dificuldades para honrar os compromissos. Nessa arte que você acompanha pela TV, a AproSoja afirma que problemas climáticos, a queda nos preços das commodities agrícolas e o aumento dos custos de produção estão fazendo com que milhares de produtores tenham dificuldades. A associação revela problemas de comercialização que geram falta de liquidez para quitar as despesas. E a pergunta que fica é: como é que está a situação no agro? Carlos Cogo, que é diretor da Cogo Inteligência e Agronegócio, o agro brasileiro é conhecido como a galinha dos ovos de ouro, né? Um dos setores mais dinâmicos da economia. E a gente acaba de ver a nota da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso, uma associação também muito robusta, pedindo ajuda para um momento delicado. Que momento é esse? O agro está pedindo socorro? Não, eu acho que isso é bastante exagerado, né? É um momento bastante diferente, atípico até, frente aos anos espetaculares que o agro viveu, mas muito recentemente, nesse período de pandemia, somado aos efeitos da guerra, a gente teve uma explosão nos preços das commodities e margens de rentabilidade, mesmo a custos muito elevados, custos recordes na atual safra, margens muito elevadas de rentabilidade, pontos fora da curva. Normalmente as margens de soja e de milho no Brasil são muito boas, tanto para o milho segunda safra quanto para a soja. E nós temos um histórico já de 15 safras consecutivas de margens positivas e altas. Então o agro sim está preparado para sobreviver um ano em que as margens estão minguando e até mesmo desaparecendo. Nesse momento a margem da soja é zero e a margem do milho segunda safra é zero também para as colheitas de 2023. Caramba, Cogo, essa é uma informação muito delicada. É um desafio enorme lidar com uma margem zero, que é o que você está dizendo. Eu vou pedir para a produção colocar no ar os destaques que você preparou. Você preparou algumas artes para mostrar isso no detalhe, não é, Cogo? Exatamente. A gente vai ver a primeira, que é as sacas de soja necessária para comprar um pacote de fertilizante. Explica para a gente o que você gostaria de chamar a atenção neste material. Perfeito. Na atual safra 22-23, né, cujos insumos foram adquiridos lá no ano passado, no pico dos preços, dos custos desses fertilizantes, no maior nível em 2 décadas, mesmo para defensivos, em toda essa disrupção de cadeias que tivemos decorrente da guerra entre Rússia e Ucrânia, é a pior relação de troca dos últimos 30 anos, 21 sacas de soja para comprar o pacote de fertilizante. Isso gerou a situação que deságua hoje, onde o custo de produção foi recorde, nessa safra que estamos colhendo agora, e os preços estão num viés de queda, justamente porque o mundo todo entra num período de recuperação da oferta global até após 3 anos praticamente de problemas ou de abastecimento, ou de suprimentos, ou de fretes, ou de clima, muitos problemas climáticos na China, na Europa, na América do Norte e aqui na América do Sul, Argentina, com quebras violentas de safra, quebras no sul do Brasil e agora não. Cenário de safra recorde nos Estados Unidos em 2023-24 e cenário de safra recorde em 24 aqui no Brasil e na América do Sul no ano de El Niño. Cogo, você está trazendo informações que a gente está aqui digerindo. Vou respirar um pouco mais enquanto você apresenta a próxima arte. Vamos ver? Está aqui, Perfeito. Custo de produção milho segunda safra no Cerrado. O que você está chamando a atenção da gente? Uma situação muito similar da soja, né? Embora no caso do milho segunda safra você não deva fazer a leitura da margem líquida, a margem real de lucro, ela está negativa nesse momento. Por ser uma cultura de segunda safra, se você tiver um resultado de margem bruta que se mostra nas barras azuis, ou seja, é pequeno ele, 5%, 5,5% de margem nesse momento, ainda é uma margem levemente positiva, numa cultura que tem apresentado margens aí positivas já, como está mostrando aí, né, mais de 1 década consecutiva. A situação da soja é muito similar, são 14 anos consecutivos de margens positivas e a margem da soja, aí sim, olhando a margem líquida, uma cultura de verão tem que olhar a margem líquida, tem que depreciar o capital, os bens utilizados, os bens de capital, tem que contabilizar a renda de fatores, o custo de oportunidade da terra, do investimento.
a margem da soja ela é negativa. A margem líquida, ou seja, a margem real do negócio é zero. Porém, temos que pensar o seguinte: num produtor que já vem capitalizado a 14 safras, embora alavancado, e isso é muito importante que se diga, sim, é um produtor capitalizado, mas muito alavancado em tratores, colhedoras, silos, graneleiros, pivôs de irrigação. Então, um produtor alavancado, mas capitalizado, ele sobrevive a essa situação desde que, para a safra 23-24, ele corrija, né, os equívocos de estratégia que ele cometeu ao longo da última safra. Então, colocar todo o problema em cima do governo, eu acho que não é correto, né? Sem querer defender nenhuma parte ou outra, não é correto, pois, primeiro, o problema tem uma origem internacional, queda do preço das commodities de modo generalizado, soja, milho, trigo, algodão. E segundo, tem um problema interno, e esse sim tem parte de culpa do governo e parte do próprio setor privado. O Brasil é um país que ainda peca por soluções de logística e infraestrutura, e como contabilizamos aí prêmios recordes esse ano, né, negativos nos embarques de soja, e agora toda a novela, toda a tempestade perfeita que vimos na soja, derrubando os preços aqui no Brasil, mais do que eles caíram no mercado internacional, nós vamos ver acontecer a partir de agora com o milho também, pois não temos espaço para guardar a segunda safra de milho. Essas notícias que você está trazendo para a gente são notícias delicadas, né? Afinal de contas, uma margem zero, um momento de bastante oferta vindo aí, pelo que você coloca, certamente com produtores alavancados, ou seja, os custos pós-guerra, pós-pandemia aumentaram demais. Como é que faz para passar esse momento sem, por exemplo, uma ajuda do governo, que é o que você disse que não, eventualmente pode vir preço mínimo? A gente já começa a ouvir coisas desse tipo, né? Como que passa por essa fase, Kogo? Preço mínimo é uma lei e deve ser cumprida. É que não há no orçamento recursos alocados para garantir o preço mínimo. Lembrando que, de fato, por exemplo, os preços do milho eles já estão abaixo do mínimo na região centro-oeste do Brasil. Nós temos milho aí, né? Chegou próximo de R$30 a saca na parte médio-norte de Mato Grosso. Hoje melhorou um pouco mais, está em torno aí de R$32, R$33 ainda abaixo do preço mínimo. Então o governo sim deveria entrar ou fazendo contratos de opções, se não tiver recurso para adquisição direta, que é o AGF, mas existem mecanismos modernos, como o contrato de opção, para reter essa oferta e colocá-la no mercado mais à frente. Isso não há orçamento no governo. Agora, tem um problema que não é conjuntural, é um problema estrutural. Nós não temos estocagem, capacidade estática no Brasil para abrigar nem mais a safra de verão. Você me ouve falando há anos em problemas de armazenagem, só que nós chegamos agora numa situação extremamente delicada, pois nós não temos mais espaço para guardar a safra de verão. Imagina depois você colhe no país, o Brasil é o único país que tem uma segunda safra que é quase do tamanho da primeira. Nós vamos colher 100 milhões de toneladas de milho, vamos colher mais de 10 milhões de toneladas de trigo, tudo safras de inverno, e nós não temos espaço para guardar a safra de verão. Então tudo aquilo que se falava até então, a gente escoa a soja e depois coloca o milho naquele armazém, isso não existe mais. Aqueles vídeos terríveis que nós víamos de milho a céu aberto em Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, eles vão fazer parte de uma situação tão corriqueira que nós vamos ver tanto isso que não vai mais nem ser novidade, não vai ser mais nem destaque na mídia, porque vai ser muito comum ver isso, não há mais espaço para guardar. E quando isso acontece, nós chegamos na situação do dia de hoje. Nós temos um milho nos Estados Unidos, FOB Porto, que está cotado a $253. O milho argentino, FOB Porto, está cotado a $252. O nosso milho, pasme, ele está cotado hoje a $199. Nós temos um desconto de quase $55 por tonelada negativos no milho brasileiro. Então, parte da encrenca que nós temos de preço baixo hoje é nossa. É um problema que deve ser resolvido pelo país como um todo, pelo agro e pelo governo. Muito complicado. Kogo, a gente tem mais uma arte que você preparou, trazendo a relação de soja, fertilizantes e defensivos. Vamos acompanhar e qual é a informação que você chama a nossa atenção aqui? Aí vem um outro ponto, né? O momento é desafiador, é complicado, complexo realmente, mas olhando para frente, safra 23, 24, a gente já retoma um patamar de relação de troca próximo ou até abaixo de anos anteriores à própria pandemia, ou seja, são 9 sacas aí para comprar defensivos, a relação de troca de fertilizantes também é muito melhor, e isso já está contabilizado
preços médios da soja menores para 23, 24, na casa de 11,50 a 12 dólares por bushel, ou seja, está contabilizado um preço médio em torno de 130 a 135 reais essa saca no sul e no sudeste, e na casa de 115 a 120 na região do Cerrado, representada pelo Mato Grosso. Então, ainda com preços bastante inferiores aos que nós vimos nos últimos 3 anos, a relação de troca melhora, em principal, as margens voltam a ficar positivas e bastante interessantes, ou seja, produzindo bem, com alta tecnologia e fazendo uma comercialização racional, sem buscar valores, sim, resultado, e foi o que faltou ao produtor nesse ano. O produtor visava preço, soja R$200, milho R$100, e esqueceu de buscar o resultado. Muitas vezes o resultado estava disponível, uma soja rendendo 40% de margem, um milho com 45%, o produtor não se interessou por aqueles preços que remuneravam o negócio dele e ainda gerava uma grande sobra. Houve no mínimo aí 8 ou 10 oportunidades para vender muito bem soja futura e milho futuro, e o produtor não aproveitou. A gente tem que fazer aqui a meia-culpa do próprio agro nessa questão. A comercialização está bem atrasada, né? Se a gente olhar para grãos, e essa é uma condição que a gente vê nos dados mais recentes disponíveis no mercado. Kogo, última pergunta para você. Se vem uma crise pela frente para o agro, na sua avaliação, e quais são os setores que estão mais sensíveis por ordem de fragilidade econômica no momento dessa atual conjuntura econômica que você colocou? Não vejo crise. Sinceramente, não vejo crise. O agro já passou por coisas muito piores, situações muito mais prolongadas de preço baixo, sem margem. Não, hoje não. É um ano, é um soluço, é um ponto fora da curva, um ponto de margem zero por problemas de equívoco de comercialização, de câmbio, de prêmios, de armazenagem. É um problema que vai ser ultrapassado já na próxima temporada. Já estamos entrando na temporada 23, 24, num cenário de rentabilidade voltando, mesmo a preços menores. O Brasil é o país que tem a líder de custo, ele tem o menor custo frente aos concorrentes, então ele segue em frente, não há crise, há um momento muito difícil, muito desafiador, não há crise, mas respondendo a pergunta, talvez o milho seja realmente agora a bola da vez do problema, por ter uma segunda safra de 100 milhões de toneladas e não ter onde colocar essa segunda safra, e não adianta escoar tudo isso, não se escoa 100 milhões de toneladas em 2, 3 meses. Eu tenho 1 minutinho ainda, gripe aviária, qual é? Alerta vermelho, amarelo, como você vê? Preocupa, porque eu acho que é questão de tempo, infelizmente, de chegar em granjas comerciais, né? Tomara que não, mas pode acontecer. O Brasil está muito preparado para isso, nós temos sistema de compartimentação, a gente não vai sofrer, acho que a palavra aqui, a frase, então, para a gente aproveitar o tempo, o Brasil não vai sofrer embargo total, isso não existe. Estados Unidos, desde 2014, lutam contra a gripe aviária e nunca foram embargados completamente. Tem problema, tem país que embarga sem saber qual é o resultado real. Vai acontecer, vai gerar problema. O Brasil não vai sofrer um embargo total, e o mundo precisa da carne de frango e suíno, carne de frango, principalmente do frango brasileiro. Nós temos 1 a cada 3 frangos vendidos no mundo, então o preço no produtor estouraria, conforme a própria matéria anterior falou, né? Num sistema de preços congelados, isso aí não encaixa, tá? Não vai dar para fazer embargos grandes para o Brasil, não. Carlos Kogo, pelo menos um alívio, porque a nossa entrevista aqui você trouxe informações importantes, mas às vezes um pouco difíceis de digerir, né? Volte mais vezes, espero que com melhores notícias. Esperamos também. Obrigada, saudações Carlos a todos Kogo. E grato pelo prestígio. Muito obrigada a você pelo trabalho e pela presença conosco.